Pronto para mais um cafezinho? Vamos lá? Ainda na racionalidade do dev, eu quero voltar um pouco, né? Ontem eu falei de várias áreas, mas o que eu queria falar hoje é mais ou menos assim. Eu até toquei nesse ponto, acho, no primeiro vídeo, né? O dev confia muito na sua capacidade mental, né? Então ele confia muito no código que escreve. E assim, computação não é regulado, né? Por exemplo, eu não estou defendendo regulação de nada, hein? Não estou defendendo regulação de nada. Mas, por exemplo, você pega engenharia civil. Engenharia civil, todas as engenharias, se você tem um projeto, você tem que ter, tipo, você tem uma metodologia de fazer projetos, tem fases do projeto que são comuns, e tem muita fase de verificação, de cálculo, de... E o dev não, assim, antigamente tinha até, se você pega, tipo, processo CMM, tinha fase de testes, blá blá, que também era muito falho, não era garantia de qualidade, né? E aí as pessoas até confundem qualidade de software com qualidade de projeto, né? E o que acontece é que nossos softwares acabam tendo muitas falhas, né? Isso é muito comum, assim, tipo. E eu creio que isso muito se dá pela autoconfiança do software, né? Eu assim, eu no começo da minha carreira, eu confiava muito no que eu fazia, muito mesmo. Assim, tipo, eu achava assim, pô, mas isso aqui vai acontecer, isso aqui, as entradas só podem ser isso, e aí qual que era o resultado final? Eu acabava culpando o usuário, né? Ah, não, mas o usuário não devia ter feito isso. Mas, cara, isso aí, de certa forma, é imaturidade, assim, sinceramente. Eu tô falando de mim mesmo, né? É uma maturidade, assim. A gente tem que ter acabar. E por que eu usei outras engenharias, né? Porque engenharia é metodologia, assim. Engenharia é refletir sobre o processo, né? Tipo, o engenheiro não é só aquele cara que calcula. É aquele cara que vê riscos, vê processos e ele tenta melhorar os processos, né? E os processos de software, poucas pessoas pensam no processo de software, ou se pensam, eles assumem o risco, né? Que é assim, a gente tem que relativizar isso para jogar em produção. Tanto que, assim, muitos softwares foram para produção, né? Tipo, a gente tem. O Google acabou em. Sabe, para quem não lembra, assim, o Google tinha mania de jogar as coisas em beta. E aí, o que eu jogava em beta? Ele jogava em beta, não cobrava e testava com o usuário final, né? E aquele produto ia melhorando e depois ele vendia. Então, assim, quem era o teste era o usuário final que usava de graça. Até hoje usa, né? Tipo, até hoje eu tenho um Gmail que foi basicamente isso, né? Tipo, foi vendido como beta, né? Foi vendido, não, foi dado gratuitamente como beta e as pessoas usavam fazer os testes. Provavelmente, ainda internamente, eles devem ter uma versão de beta ali que eles vão jogando para os usuários gratuitos. Depois que isso atinge o nível de estabilidade, você deve jogar para o usuário corporativo, que aí vai requerer mais estabilidade. Mas assim, os processos, a gente não para e pensa os processos, a gente não reflete sobre os processos, né? E assim, mas Vitor, existem processos de desenvolvimento de software? Não, processos existem, mas assim, ó, eu tenho que separar entre processos e metodologia, né? Processos do ponto eu estou dizendo os rituais que eu devo fazer, né? Tipo, o Agile, ou se você for antes, tinha um Waterfall, tipo, isso aí eu não estou falando disso, eu estou falando de processo do desenvolvimento em si, né? A gente acaba chamando de Test Driven Development, Behavior Driven Development, que é o quê? Eu tentando dizer como é que eu faço o, como é que eu faço o meu método de desenvolvimento, né? Porque eu falei assim, na mentalidade, agora eu tô falando existe algum processo mental? Tipo, eu sou usuário do Test Drive Development. O pouco que eu li sobre o assunto, eu vejo que tem muito mal entendimento. Pessoas que leram superficialmente, não compreenderam e saem falando bobeira. Tipo, não vou nem entrar assim, posso até fazer um vídeo só sobre TDD depois, assim, tipo, como o TDD me ajuda, e aí falar especificamente de mim, assim. Porque o que eu faço primeiro que eu faço baby steps, né, que é um dos passos do TDD. Aliás, tem um curso muito bom do Eduardo Guerra no Coursera sobre TDD, né? Eduardo Guerra é um professor que está na Itália hoje, professor brasileiro, na época ele estava no ITA, então procura lá se quer. É um curso bem básico, assim, tipo, de TDD. E eu gostei bastante, que ele me ajudou bastante, assim, né? E o que que eu absorvi daquele curso? Primeiro, eu já fazia isso, né?
Eu só não usava muito, eu só não deixava muito, só que eu fazia o passo a passo, né, o baby steps. Eu fazia o baby steps, eu só não deixava os testes lá, né? E eu, com aquele curso eu evolui bastante. Eu comecei a testar o meu testes, né? Tipo, testar os meus testes no sentido não de testar, deixar eles testáveis pro software, mas testar eu testando a forma de desenvolver, né? Eu me reavaliando e vendo como eu estava evoluindo, né? Mas por quê? Porque primeiro que assim, tem a premissa de que eu crio na minha cabeça, a premissa de que todo software não testável é não confiável. Tipo, se eu não tenho como testar aquilo, ou eu não estou testando aquilo, ele não é confiável. Uma hora eu vou alterar ele ali e vai quebrar em algum ponto, assim. Né? Então, inclusive, eu estou fazendo um ticket aqui que quebrou um monte de coisa. Graças a Deus tinha teste, assim, porque senão ia pra produção, ia dar merda muito grande, né? E, e é isso, assim, tipo, eu acho que assim, a gente tem que começar a refletir mais, assim, como classe, como tipo de pessoa, assim, de dev. Tipo, meu software, por mais que eu consiga pensar em todos os casos, os pontos aqui, duas coisas vai acontecer se eu não estiver testando aquele software, se eu não automatizar os testes daquele software. Vai acontecer que uma hora alguém vai pensar em um outro caso que eu não consigo imaginar, ou alguma hora vai acontecer alguma outra coisa que é inesperado, né? Que tipo, que não foi pensado, né? Ou alguma hora alguém vai mudar algum trecho daquele código e vai introduzir um bug, né? Tipo, bugs existem, bugs acontecem, é natural, a gente tem que testar, né? E aí, assim, a gente tem que ter, a gente tem que ter um processo, e aí usa isso que eu tô falando, processo como metodologia, né? Uma metodologia, uma internalização de que a gente tem que estar sempre procurando se defender dos bugs que estão acontecendo, né? Assim, tem muitas formas de se defender disso, né? Tipo, tem. Se você. No Pointer pego por análise estática de código, testes automatizados, é o básico, né? Outra coisa que a gente tenta. A gente internaliza a nossa complexidade, né? A gente consegue compreender a nossa complexidade, mas a gente não consegue entregar simplicidade, né? É uma coisa que a gente tem que pensar, e o Dev falha nisso desde que existe computação, né? Que é entregar simplicidade, assim, tipo, a gente gosta de entregar complexidade. Até porque tem um problema muito sério aqui, eu já vi isso acontecendo em algumas empresas. O dev entrega complexidade porque sabe que aquilo valoriza o trabalho dele. Fala assim, poxa, o Vitor só entrega funcionalidade complexa. Só que para e pensa, quem que é o melhor funcionário? Aquele que entrega a funcionalidade complexa ou aquele que torna simples funcionalidade complexa? Tipo, eu acredito, e eu sou dessas pessoas, né? Eu tento facilitar muito a funcionalidade complexa e acabo perdendo o ônus de muitas coisas, né? Hoje em dia eu acabo ganhando ônus porque, tipo, dá aquele bug em produção e eu me ferro todo, mas assim, eu consigo resolver os bugs em produções das outras funcionalidades, né? Mas que são bugs complexos, né? Se o bug chega em produção, às vezes é muito complexo, que não poderia ser pego em teste. A gente teve uma semana passada que me deixou muitas horas aqui nesse computador, aqui 2 dias, basicamente, batendo cabeça, né? Mas assim, eu acho que o dev que devia ser valorizado não é aquele cara que ele entrega complexidade, que ele entrega sistemas complexos, difíceis de compreender, difíceis de usar. E naturalmente a gente acaba dando valor para esses caras, para essas pessoas, né? Por quê? Porque a gente não consegue entender, a gente acaba idolatrando esse povo, né? Mas, cara, eles estão construindo castelos de areia, porque uma hora assim, uma hora se você não entender aquilo, ou você vai injetar bugs ali dentro quando vai tentar mexer, ou a pessoa vai ficar eternamente com aquele produto, o que é isso que as pessoas querem. Eu tô falando disso porque eu já conheci pessoas que propositalmente faziam isso, né? Elas propositalmente faziam isso. Falaram, não, vou fazer isso complexo aqui porque, velho, só eu vou mexer nisso, eu vou ficar mexendo nisso para sempre, né? E o cara queria fazer aquilo, né? Mas eu assim, fiz um projeto, eu queria me livrar dele, me livrar no bom sentido, assim, falar assim, pô, eu quero que aquele cara ande, qualquer pessoa possa pegar ele e dar suporte a ele. Não quer dizer que eu nunca fiz projetos complexos, assim. A cada dia eu tô tentando melhorar mais. Assim, desde que eu comecei a trabalhar, eu tô num processo de melhoria contínua do meu método de trabalhar, né? Da minha manufatura, né? Tipo, antigamente teve tipo um manifesto
do manufatureiro de software, né? Porque assim, tem as fábricas de software e tem o cara que se autodenomina artesão de software, né? Tipo, uma manufatura, né? Software por padrão, ele é uma manufatura. Ele não é ele não, é um processo que ele não consegue ser facilmente industrializável. Existe a indústria de software? Existe, mas é muito complexa e esse termo industrial não se aplica muito. E isso, assim, as pessoas vão gritar, pode gritar, mas, cara, eu acho que não se aplica. Analise um processo industrial, é, você pode até tratar o software de alguma forma como produto industrial, mas de forma global você não consegue, assim. Você não consegue, porque a grande diferença é que está porque o software ele é facilmente reproduzível. Então, assim, eu não tenho aquela coisa de eu criei aqui um protótipo, e eu vou reproduzir esse protótipo em larga escala. Não, se eu escrevi um protótipo, aquele protótipo pode ser usado por 500 mil pessoas. Pode ser deployado em 500 mil computadores, que é muito diferente de uma indústria. Uma indústria você faz um protótipo, depois você faz modela o processo industrial para fazer aquele protótipo, que aí isso é o projeto, e depois na produção, a produção é diferente do projeto, a produção é o dia a dia, né? Na produção você vai produzir aquela peça repetidamente. Então, são processos que qualitativamente e quantitativamente diferentes, porque um software é diferente de 500 mil livros. No livro você escreve um, você produz um, depois você manda produzir em série. O software não, ele já tá, é só duplicar, entendeu? É só deployar em outro servidor. E aí você vai ter que ter a área de suporte. Por isso que assim, por isso eu falo que existem muitas áreas. O suporte é uma área totalmente diferente do desenvolvimento, né? Existe a mentalidade de suporte e a mentalidade do desenvolvimento, né? Então, assim, eu comecei esse cafezinho, e meu café tá quase acabando, falando de uma metodologia, né? Se a gente poderia ter uma metodologia pro desenvolvimento de software, né? E assim, tem várias aí. A gente tem que começar a pegar elas, a conhecer verdadeiramente elas. Assim, larga o meme, gente. Larga o meme. A piadinha de Twitter é a pior coisa que existe, porque você só tira o sentido original. E é isso, meu cafezinho. Vou parar por aqui. Valeu e espero que tenha te ajudado.